Então, a aula de hoje, né? Convidei aqui a Flávia, nossa nutricionista, para vir falar da questão da obesidade infantil, né? A Flávia tem bastante experiência, né, em atendimento em clínica na obesidade. E então foi um convite assim, nós já tínhamos, na verdade, terminado lá com a turma 7, então eu falei, mas a gente tem um grupo de autocompaixão, vamos fazer então com um grupo de autocompaixão. Então, vou passar a palavra para a Flávia, que hoje a aula é dela, não é minha, não. Então tá, bem legal. Eu estava pensando hoje, né, a minha história, que é de obesidade infantil, porque eu era uma sanfoninha, né, quando criança, mãe mais gordinha, e meu apelido Gordel. E daí, quando eu fui estudar serviço social, porque foi minha primeira faculdade, eu sou assistente social, e em paralelo à faculdade, eu fui fazer um curso de recreação pela OMEP, porque eu gostava de trabalhar com criança. Na escola, eu ganhava bolsa para poder ficar cuidando das crianças do ensino da jardim de infância, né? Então, eu trocava por bolsa, era auxiliar da professora, então já tinha uma liga com os pequeninhos. E daí, no serviço social, fui fazer o estágio nas aldeias SOS, que era com criança abandonada. Então, sempre foi uma relação. Dali, eu fui contratada pela PUC como professora, mas fiquei coordenando um serviço de adolescentes do hospital da universidade, o hospital da PUC, e trabalhava com adolescência. Era um centro especializado em atendimento a adolescentes, que também me encantou sempre, né? Toda a minha vida profissional. E quando eu montei a clínica, lá em 1800, para tratar a reeducação alimentar, atendendo adultos, eu comecei a ver relatos de pacientes meus falando que os filhos estavam comendo errado, que davam chocolate para os netos. Eu disse, gente, mas espera aí, vocês estão aqui aprendendo a coisa certa e não estão transpondo isso para suas famílias, né? E daí, junto com equipes que formaram meu Ai, trabalho sempre... chegou. Como? Eu acho que falou isso meio sem querer. Então, assim, com as minhas equipes, que sempre foram psicólogas, psicopedagogas, consultoria com psiquiatra, médicos, eu fui construindo, elaborando um projeto, um programa que eu digo não vai poder ser igual ao atendimento de adultos, tem que ser diferente para essa turminha, tanto infantil como de adolescentes, pré-adolescentes, são abordagens diferentes. E daí, na época, comecei, então, a botar a cabeça a funcionar e criei o programa que se chama Gurizada Leve, porque aqui no Sul a gente chama de meninos e meninas de gurizadas, né? E esse programa, então, começou a funcionar desde do material didático específico para eles, colorido, divertidinho, de brincadeiras e brinquedos que foram encomendados por esses bonequeiros para ter a pirâmide alimentar, para ter a sinaleira dos alimentos, para ter jogos de cartas, joguinhos, né, de alimentação saudável. E por aí a gente foi criando um método e um acompanhamento diferenciado, que continua até hoje sendo o atendimento uma vez por semana, dependendo da fase de vida com a família junto, ou já sozinhos, e em grupo de criança, grupo da mesma faixa, grupo de adolescentes. Agora, um pouquinho antes de falar com vocês, eu estava atendendo o Vicente. Vicente tem 6 anos. E daí ele entra com a mãe dele, está na segunda semana de atendimento, a mãe ficou, só ela e ele moram sozinhos num apartamento, ela está em home office desde o início da pandemia, e quando ela foi consultar com a pediatra semana retrasada, a pediatra deu um puxão de orelha, porque o guri parecia aqueles bonequinhos Michelin do caminhão, sabe? Do caminhoneiro, cheio dos gominhos. Pinhas. E a mãe ficou apavorada, daí me procurou se eu preciso de ajuda, porque eu não sei muito bem como fazer, e ele está realmente... O que aconteceu? Ela ficou sozinha com uma criança que tinha 4 anos na época, né? Com a demanda dele, que parecia uma pula-pula dentro de casa, ela tendo que trabalhar, e foi tocando, como a maioria das mães fazem, comida para dentro. Então, agora com 6 aninhos, ele está... Agora voltou o turno integral para a escola, para alívio dessa mãe, que estava quase louca, né?
Mas é uma família muito legal. Hoje, como eu vi que ele estava chegando da escola, 7h15, 7h30, cansadinho, e daí a mãe querendo que ele sentasse na cadeira para conversar comigo e com ela, e eu digo, daí a primeira coisa que eu falei com ele, Vicente, tu gosta tu já sabe o que é cabra cega? Daí ele, eu adoro jogar cabra cega. Deu mesmo. Então vamos descobrir um pano para te botar nos teus olhos e a gente vai brincar. Daí ele adorou. Desse, Adriana, tu vai na cozinha e busca frutas e vegetais que a gente vai fazer uma cabra cega e o Vicente vai ter que adivinhar o que que nós estamos, o que que ele vai segurar. E daí ele pegou uma máscara de Covid e botou nos olhos. Coisa mais querida. E daí começou, e foi brincando, adorando. Daí, dessa brincadeira, ele já me contou um pouquinho como é que tinha sido o sábado, que eles tinham um aniversário infantil, que a gente tinha planejado como seria. E dali, ele já, gostando da brincadeira, eu já te mostrei o meu quarto, deu-se nem o teu quarto, nem os teus brinquedos, me mostra. E daí, damos continuidade, foi quase uma hora de consulta, gurias. A mãe tá faceira, porque ele tá aderindo pra caramba, tá empolgado, a coisa mais bonitinha. Daí eu faço perguntas, faço quiz de perguntas para ele. E daí hoje eu perguntei, tem uma pergunta muito difícil para fazer contigo, porque ele me chama de Nutri. Ô, Nutri, eu posso levar uma coisa lá para a escola? Daí hoje eu perguntei, qual é o nome da tua Nutri? Daí ele me disse, né? Porque eu perguntei, quantas refeições tem que comer por dia? Quanto que a gente deve beber de água por dia? Ô, Vicente, qual é o nome da tua Nutri? Daí ele parou para pensar. Flávia. E a gente deu risada e a mãe também, muito esperto. Mas estou contando um pouco para vocês, assim, ó, de como foi essa trajetória que hoje, vencendo a barreira do presencial para o online, também vou colhendo frutos quando a gente vai partindo para a diversão e para a brincadeira. Com criança, especialmente os pequenos, né, tem que ser toda uma abordagem específica, e com os adolescentes, bem diferente. Eu tenho adolescentes, uma das que me ocorre agora, que mora em Aracaju, ela passou, acho que os primeiros 2 meses de atendimento semanal, assim, falando comigo, sem mostrar o rosto. Aparecia no máximo o ombro. E hoje é outra relação. Tá com 10 quilos a menos, me conta tudo, começou Enem, cursinho, tarará, e ela diz que não quer abrir mão nem da terapeuta e nem do meu acompanhamento, né? Então a gente vai vendo assim que há uma possibilidade de um atendimento de acolhida, né, que vai ajudando eles. Eu preparei uns slides que eu quero mostrar aqui para vocês, porque eu não sei o quanto cada uma de vocês tem apropriação assim com o atendimento infantil, né? Então, pensei em trazer um pouquinho de dados, né? Como eu sempre trabalhei com adolescentes, em especial, e com grupos, foi por aí que eu fui montando a abordagem. Mas o que a gente sabe hoje, aparece bem para vocês? Sim. O que a gente sabe hoje, assim, ó, é que há uma transição nutricional que foi da fome de crianças subnutridas, malnutridas, em 75 para 88 já uma modificação drástica, onde a obesidade passou a ser predominante no país, né? E a gente então passamos a verificar um outro problema além da nutrição. Na situação atual, lá em 2021, tu vê, 10 anos atrás, 11 anos atrás, já se dizia que 25% da população brasileira estava com excesso de peso. 1 em cada 3 crianças de 5 a 9 anos está acima de peso no Brasil. A estimativa é que até 2025 teremos 11 milhões de crianças obesas. E a gente sabe que a criança obesa vai desenvolver doenças como cardiovasculares, hipertensão, e vai ser um adulto obeso, né? Então, já se sabe isso. As crianças e adolescentes com obesidade têm 5 vezes mais chances de serem obesos na vida adulta. E essa obesidade na infância está associada a várias doenças.
que hoje eu sou mulher de pediatra, não sei se vocês sabem, né? Então, é incrível, os pediatras hoje, eu participo de alguns eventos, cursos que eles fazem, porque muito se fala da alimentação e do adoecimento. Os pediatras hoje já pedem colesterol, exames, né, bioquímicos, pedindo o nível de açúcar e de colesterol no sangue, porque já está acusando problemas, cardiopatias, né? A gente também tem um dado que o tempo de televisão de 4 a horas semanais aumenta uma chance do aumento de peso. E mais de 8 horas semanais, mais ainda. Só que isso são dados de antes da pandemia. A pandemia fez com que a gurizada ficasse muito mais tempo na televisão, no computador e nos jogos. E com isso, mais sedentarismo. Então, isso se torna o que hoje se fala em pandemia da obesidade. Essa pesquisa, que é de março desse ano, agora, do nosso mês bem atual, fala e pesquisou 3.587 adolescentes de 12 a 19 que vivem nos Estados Unidos e investigou o quanto que eles consumiam de alimentos processados e ultraprocessados. O que são esses alimentos? Refrigerante, bolacha recheada, biscoitinho de pacote, congelados. Esses alimentos que são processados, muito processados pela indústria, vão ter pouco valor nutritivo e vão fazer com que as crianças desenvolvam até 63% do risco de obesidade visceral, aquela da barriguinha, que está associada a doenças metabólicas e cardiovasculares. Então, vão desenvolver hipertensão arterial, entupimento de artérias, diabetes tipo 2, o colesterol e triglicerídeos aumentado e maior risco de mortalidade. Então, assim, alarmante o que vai chegar em todos os consultórios, né? O conceito que eu uso já de muito tempo é que a obesidade e o sobrepeso têm a relação aquela do IMC, peso dividido pela altura ao quadrado, mas que ela resulta de um desequilíbrio daquilo que a criança come com aquilo que ela gasta. O gasto energético é muito inferior, além de fatores genéticos, fisiopatológicos, ambientais, comportamentais, socioeducacionais e culturais. Isso lá em 2021, em 2001, foi o tema da tese de doutorado. Então, esse caráter epidêmico que faz uma prevalência crescente nos países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Então, é um excesso de peso corporal das crianças, sendo na obesidade infantil, né? Que não, o adolescente a gente considera a partir de 12 anos pela Organização Mundial da Saúde. Então, até 12 é a criança que está pelo menos 15% acima do peso de referência. E hoje os médicos já estão com tabelinha, monitorando isso. E o IMC? Riscos fisiológicos, orgânicos. Obesidade mórbida quando adultos, doenças respiratórias, apneia do sono, né, asmas, doenças ortopédicas, problemas de coluna, joelho, dores articulares, disfunções daquela gordura no fígado, que a gente chama de esteatose hepática, colesterol alterado, diabetes, hipertensão, complicações metabólicas, acne. É bem comum, né, eu pegar a gurizadinha que é cheia de espinho, basta começar a alimentação certa, a pele já fica legal. Assaduras, dermatite, enxaqueca, tudo isso em termos orgânicos. Os emocionais e sociais é aquilo que vocês vão dominar mais do que eu, né? Depressão, isolamento social, solidão, sofrimento de bullying, principalmente os da faixa de 8 a 10, baixa autoestima, disfunções alimentares como bulimia, anorexia. Tem um estudo que eu fiz depois do doutorado com uma equipe que a gente avaliou rendimento escolar de português e matemática em crianças de 8 a 10 anos. E vocês acreditam que o rendimento é prejudicado naqueles que são gordinhos? Não porque eles tenham menos capacidade intelectual, cognitiva, mas porque, em razão da baixa autoestima, eles fazem menos enfrentamento. E com isso eles têm um rendimento escolar prejudicado. Esse estudo a gente conseguiu publicar. As principais causas da obesidade infantil. Então, vem na alimentação, um comportamento alimentar errado, sedentarismo, falta de sono, porque quando a gente está dormindo,
A melatonina é produzida, o hormônio do sono, durante a noite no escuro. Quando os adolescentes estão virando noite no computador e nos jogos e dormem a manhã toda, eles vão tendo esse problema de aumento de peso também. Ansiedade ou depressão, fatores genéticos e hormonais, né? Pensando que são 70%, 80% de chance de aumento de peso quando os dois, pai e mãe, têm excesso de peso. E trouxe também para vocês os 1000 dias da criança, que a gente chama de janela de oportunidades. Mulheres que engravidam no dia de hoje vão ter até os 2 aninhos do bebê, quando esse bebê tiver 2 anos. Aqui, da concepção até os 2 anos de vida, formam 1000 dias. E nesses 1000 dias, se a alimentação da mãe, já intrauterino, até os 2 aninhos, ou seja, na introdução da alimentação, se for correta, reverte a genética dessa criança. Se essa criança teria toda a chance de ser obesa, hipertensa, cardiopata, se nesses primeiros 1000 dias de vida isso for modificado pela alimentação da mãe na gestação, olhem que fantástico. Então, esse estudo aqui eu falo para todas as mulheres que querem engravidar. Flávia, a Diga. Sophie, aquela nutricionista francesa que é pesquisadora, mora no Brasil, né? Sophie Deran, ela fala muito que a alimentação modifica a nossa genética, né? Do lado bom para o lado ruim. Você acha que isso é possível só lá na infância, nesses 1000 dias? Não, porque veja, né? Eu sou filha de hipertenso e cardiopata e obeso. Eu estou com 56 anos e eu considero que eu estou revertendo. Eu não tomo remédio para hipertensão. Entende? Porque à medida que eu mudo o hábito e não como salgadinho de pacote, não taco sal na toda a comida que eu como, né? Então, não como gordura animal, vou cada vez comendo menos gorduras erradas, saturadas ou trans. Eu vou ter o meu coração mais protegido. Né? Então, pelo hábito, a gente reverte, com certeza. Isso a gente tem que falar para os pacientes. Então, aqui essa bolacha, essa pizza mostra bem, né? Quando um pai tem obesidade, é um quadrado bem importante, uma fatia, 2 fatias grandes ali. Mas quando os 2 pais têm excesso de peso, essa criança vai ter muita chance de ficar obesa. E ainda o ambiente, né? Que a gente fala de que hoje é obesogênico. Olha o que aconteceu com esse Vicente que eu estava atendendo. Foi a casa, a mãe estava dando para ele até a semana retrasada leite integral, um copão de 200 no café da manhã, dava uma garrafinha de mais leite no café para a escola, de tarde mais uma garrafinha, chegava em casa e mais leite, e carboidratos adoidado também. Então, o menino estava... E, claro, quando aumenta esse tipo de alimento, diminui a frequência de frutas e vegetais. E essa mãe tem problema com o peso também? Não, ela é magra. Não. É magra, pequenininha, come pãezinhos que ela mesma faz, super saudáveis. Ela se perdeu mesmo com a criança enlouquecida dentro de casa. Ela, para eu acho que acalmar ele, provavelmente ela super alimentou. Porque ele é super na boa, ele brinca sozinho, é uma graça, topa todas. Então, assim, fatores ambientais, a gente pode pensar nos culturais, familiares, sociais e emocionais. Esse ambiente vai promover aumento de peso. Os culturais, a gente pode citar os fast food, o aumento de fast food, a mídia fazendo essa propaganda, né? E 72% dos anúncios de alimentos são de alimento porcaria. Ninguém fica fazendo propaganda de alimento saudável na televisão. E brinquedinho, né, nos alimentos. Imagina, McDonald's que vem comprando, tu ganha. Agora a Páscoa, né? Os ovos com brinquedo dentro. E a prateleira super baixinha, né? Cheio de porcaria para as crianças, na altura das crianças. Uma né? venda casada, assim como a pipoca no cinema, que a pipoca e o refrigerante que estão embutidos são até mais caros que o filme. Isso eu brinco com eles também, né? Eu pergunto, qual é a principal diversão no cinema? Ai de você se me disserem que é a pipoca, porque desconecta com o filme, né? E eu começo a questionar com a gurizadinha de 8, 9 anos,
Tu não consegue prestar atenção na delícia que é o cinema se tu ficar mastigando, tia. Não tem como. Então, facilidades como controle remoto, carona, cada vez mais sedentários, os perigos reais da cidade, que fazem com que as crianças não possam ficar soltas de noite na rua, às vezes nem de dia, isolamento, né? Então, a gente vê assim, o aumento do tamanho das porções também, porque aqui no pipoqueiro, a gente tinha, a maioria de vocês viu, pacotinhos de papel vegetal com uma pipoquinha pequenininha no pipoqueiro da escola. E agora é uns balde, parece umas caixas de sapato. Uma coisa louca. Hambúrguer também, tudo muito grande, né? Os fatores familiares que a gente pode verificar é que, às vezes, a falta de percepção e consciência dos pais quanto ao estado nutricional dos filhos é um dos fatores que dificulta o sucesso da prevenção, tratamento e diminuição da prevalência. Essa mãe não se deu conta do que estava acontecendo, essa que eu contei agora, né? Então, ela não teve consciência do que estava acontecendo, foi preciso a pediatra dizer, olha, deu, tá mal a coisa. Porque vai ficando queridinho, bonitinho, ai, que bom, ele come tudo, né? Não reclama. Então, esses modelos de conduta alimentar e física, o modelo de paterno e materno, essa família se exercita, come salada, come frutas na frente da criança, isso vai determinar quais alimentos estarão disponíveis nessa casa, em quantidade e qualidade, e os pais, eles são responsáveis pelo estabelecimento de um ambiente emocional em que a obesidade pode ou não ser desencorajada. Mas é difícil, porque os pais, nessa pandemia, foram abrindo mão de várias posturas mais rigorosas, para não serem rígidos, foram começando a ser flexíveis demais também, né? Fatores sociais, eu levantei aqui o enfrentamento de apelidos, piadas, zombaria, deboche, o preconceito e discriminação, considerados preguiçosos e ignorantes, às vezes pelos próprios profs, né? Constituem-se num grupo de excluídos. E com a pandemia, isso que era 3 horas na escola e 5 horas na frente da televisão, passou a ser no mínimo 8 horas na frente da tela. Então, 2011, a gente pode ver que a coisa estourou. Para 2022, quanto mais do que essas horas, né? Fatores emocionais, isso é com vocês. Baixa autoestima, depressão, sofrimento, insatisfação com a imagem corporal, aquela coisa dos adolescentes que não tiram a camisa nem amarrado, já é próprio da transição da infância para a adolescência, essa coisa do uso da camiseta, como do moletom, de permanecer com o seu cheiro, com o seu controle do seu corpo, né? Porque eles não querem crescer, não querem ver o estirão, mas isso na obesidade também vai acontecendo. Instabilidade de humor, ansiedade. Eu atendi ano passado um menino de 14 anos que chegou com 100 quilos, também indicado pelo pediatra. Tinha perdido um tio na pandemia, estava apavorado com os Covid dentro de casa, e a mãe deixava ele para poder ir trabalhar, e ele se acompanhou de chocolates e tudo mais que vocês possam imaginar. Pessimismo, eles ficam com um olhar muito assim, terrorista, fatalista sobre tudo, sensação de culpa, indecisão, irritabilidade nos mais velhinhos, diminuição da libido, né? Então, só querem saber de videogame. E daí, o manejo da intervenção. Qual é o melhor tratamento? Eu estou fazendo um rapidão, assim, não sei se eu não estou atropelando, mas para a gente poder conversar um pouquinho depois, sem os slides. Então, eu coloquei que a primeira coisa que eu penso, gurias, é gostar de criança e de adolescente. Porque eu já tive nutri e psicóloga na minha equipe que não gostavam. Flávia, pelo amor de Deus, me dá grupo de adulto, de criança de jeito nenhum. Assim como já tive nutricionista que diz, esses gordos mentem, Flávia, eu não aguento trabalhar com eles. Essa nutri virou nutri esportiva, porque ela não conseguia. E já tive uma psicóloga que combinou com a família e com a criança que ele ia numa festa infantil da escola, meninos.
e que era proibido comer nessa festinha. Quando eu fiquei sabendo pela mãe, eu quase tive um troço. E daí fui fazendo um manual, um passo a passo de atendimento, porque me dei conta, assim, que as pessoas não tinham a menor noção do que estavam fazendo. Então, o primeiro passo, não se fala em dieta, nem restrição, nem regime com criança e com adolescente, de jeito nenhum. Tem que ter uma abordagem diferenciada, psicoeducativa, lúdica, flexível, com foco na mudança e não no peso. Não se fala em dieta, se fala em aprendizagem, se valoriza o tempo inteiro os benefícios, como o Vicente, né? A semana passada eu disse para ele, Vicente, tá conseguindo comer tudo? Tá muito difícil o que a gente combinou? Não, 6 aninhos, né? Daí eu disse, tu vai notar que tu vai começar a ficar muito bom no futebol. Tu vai fazer muito gol na escola. E tu também, daí ele, tu vai notar também que tu vai ficar com muita energia, vai ficar sem preguiça. E daí ele disse, como é que tu sabe? Eu hoje acordei 1 hora antes da minha mãe. Então, eles ficam, a gente vai valorizando tudo que eles vão conseguindo. E quando eles vêm contar, geralmente os pais junto vêm contar tudo que eles fizeram de errado, tudo que não deu certo. Eu tiro o microfone e começo a falar com eles direto. Valorizando, tirando sei lá de onde eu encontrar uma pista, ou mudo de assunto e vou para outra estratégia, porque não quero porque frequentemente os pais começam a dedurar. Por exemplo, um pai e uma mãe que trouxeram o gurizinho. Ai, como é que era o nome da criança? Há pouco tempo, há alguns meses atrás. E quando eu vi na reunião, os pais eram gordos, só que trouxeram só o menino, o Fernando, 9 anos. E daí eu comecei a ver, eles começaram a me contar como é que era um dia alimentar do menino, e era um horror, gente. Era bolo de chocolate de manhã, sei lá, tudo que vocês possam imaginar de errado. No home office, o pai dava para ele arroz, ovo frito e batata frita, esse era o almoço. E de noite eles jantavam todos uma pastelada frita também, ou batata frita, era uma coisa assim absurda. E daí eu tinha uma cachorrinha na casa chamada Panqueca. Deus disse, olha que coisa, vocês dão Coca-Cola para Panqueca? Não. Dão bolachinha recheada? Não. Ruffles? Não. Os 3 falando assim. E eu disse, olha só, então vou dizer para vocês que a Panqueca, que era a cachorra, é a criaturinha mais saudável nessa casa. Os demais estão tudo comendo errado, então nós vamos ter que aprender com a Panqueca, né? Comecei no primeiro encontro com eles a brincar. E daí eles acharam divertido tal, e daí os pais diziam, mas ele não come nada, Flávio. Daí o menino veio para o meu lado. Eu como? Ah, é, o que que tu come? Eu como brócolis. Daí ele começou a contar para os pais tudo que ele comia, que os pais não sabiam. Ele nem comia, mas ele estava tochando e fazendo uma média comigo. Só que daí, quando eles fazem isso, eles se comprometem e começam a aceitar para mostrar serviço para a Nutri. Mandam tirar foto do prato com eles comendo para me mostrar. Então, vai pegando. E é fundamental nessa história a família estar envolvida, acolhida, de forma alguma crucificada, porque eles já vêm mortos de culpa, envergonhados, e às vezes tentando dizer, eu sempre dei tudo certinho para eles. Eu tenho famílias que os pais tomam refrigerante em caneca para que a criança não veja que eles estão tomando refrigerante, gente. Acredita até quando vai durar essa mentirinha? Uhum. Entendeu? A criança vai tomar Coca-Cola daqui a pouco, não tem essa, né? Vai. Mas se a gente começar a apertar eles saem correndo e levam a criança embora. Uma outra coisa que eu vejo com relação à família, né, que você falou que a família geralmente abre o microfone e começa a despejar tudo que fez de errado, né? E aí, assim, a gente que nem eu, no caso adolescente, você vê que o adolescente, ele progrediu e ele andou em várias coisas que é importante para ele, e que ele fez melhoria
de pensamento, de respiração, de consciência, né? Mas esses pais abrem o microfone e descem, né, a falar do paciente. E muitas vezes eu vejo, eu interfiro muitas vezes eu percebo que são mães muito controladoras, então querem controlar e aí não quer que a criança coma, não quer que o adolescente coma, né? E aí, olha só o que já aconteceu, como eu sou flexível e a nutricionista daqui de Jundiaí que eu trabalho também, né? Uma vez a gente teve um problema, mas essa não era a mãe, era a tia, mas só que a menina morava com ela e a menina tinha compulsão alimentar. Ou seja, estava tratando comigo, eu encaminhei o psiquiatra deu medicação e agora estava com a nutricionista. E ela progrediu bastante, só que nada era suficiente para essa tia, ela era extremamente rígida. Aí teve e ela era chata, sabe, comigo no celular, às vezes despejava no WhatsApp, sabe? E aí ela achava eu muito flexível e a nutricionista também. E olha a necessidade de controlar, que ela falava assim, desde que a menina tinha começado a tratar comigo, que eu falei para ela parar de controlar a menina, porque eu falei mesmo, a menina tinha engordado 4, 5 quilos. Tinha engordado nada, gente, não tinha engordado. E aí, essa rigidez também foi um dia para consulta com a nutricionista, que daí foi presencial, que ela começou a conversar, ela, a paciente, com a nutricionista, e a falar das coisas que tinha achado que ela tinha melhorado. Essa tia deu um tapa na mesa, levantou, falou que não ia participar, que ia esperar lá fora. Então, é nesse nível, assim, né, o controle, a necessidade do controle, e é muito pro não come, não come, não come, não come, né? Sim. Já tive uma mãe linda, magra, e a menina, assim, era um caos. Cabelo descuidado, era toda feinha. E essa mãe fazia jogo duro ali, porque ela estava deixando a menina. Ah, não, essa mulher tinha feito cirurgia bariátrica, estava magra. E ela deixava a guria solta, assim, tipo, no dia que tu engordar, tu tem a solução, que é operar. E a menina ficava o patinho feio, né? Ela ficava sendo a gostosona da casa. Bem difícil. E de mães, assim, que entram no jogo, que não está funcionando, ao invés de entrar junto para valorizar, né? Então, eu não sei se é porque, como assistente social, eu sempre trabalhei com famílias, né? Com grupos de família. E fazendo a formação em terapia de família também, tem aquela coisa do paciente identificado. Então, às vezes, tá no gordinho da casa, os outros todos problemas. E o caminho que a gente tem que fazer é via da família, trazer a família junto com a gente. Então, muitas vezes eu digo, hoje a reunião vai ser só com a família, não vai vir o adolescente ou a criança. E daí eu falo com os pais que são separados, que às vezes estão se degladiando também, falo com a avó, falo com a empregada. Nem sempre eu atendo na semana só a criança, né? Porque às vezes essa criança está sendo útil para o joguete dos pais separados, né? Tem um monte de coisa que rola nesse meio tempo aí. Então, poder conversar com essa família e, por exemplo, agora estou me lembrando duas situações. Uma que a mãe chegou com duas crianças, aquelas pestinhas assim que são bagunceiras. E daí ela chegou fechando as janelas do consultório. E daí eu disse, não se preocupa, mãe, hoje a gente não vai brincar de super-heróis. Daí as crianças olharam para mim e foram sentar no chão e a mãe meio que se acalmou. E daí eu disse para ela esperar na recepção. Muito controladora, né? Ou então numa reunião de pais, porque eu faço reunião de pais também, daqueles filhos, daquelas crianças e adolescentes que eu atendo, para o troca-troca, né? Para o aprendizado entre eles. E daí um pai contou, faceiro, que fazia uma semana que tinha comprado um doce que a criança adorava, fazia uma semana que estava na geladeira e que a menina não tinha tocado. Eu, criatura, o que você está fazendo? É que nem o álcool procolista.
Tá tentando. Então, tu vê de tudo quanto é maldade, E sabe? aí, quando chega lá na fase que eu posso comprar, é onde o paciente sai comprando tudo, porque ele foi proibido de comer, É. né? Eu tenho uma paciente que ela conta que a mãe fazia o bolo de chocolate, dava cesta, onde ela falou para mim, dava cesta de Páscoa cheia de chocolate, mas não deixava comer. Gente, o que que é isso? Como Isso, assim? é. Então, assim, e daí nesse caso, o que que a gente tem que fazer? Começar a trazer só a família, para que a família tenha. A gente tem que ter uma postura que eu botei ali de não julgamento e uma escuta sensível para poder ir desmanchando isso. E coloquei ali o humor. O humor foi tema do meu trabalho de conclusão de curso quando eu fiz a formação da Sociedade Brasileira de Grupos, a SBDG, e o meu grupinho, nós fizemos um trabalho sobre o humor nos grupos, a importância, né? Estudando Freud e tal. Então, algo de usar o humor para descontrair e para as verdades começarem a ser ditas, né? Então, a gente vai estar estimulando que essa Família família, só com humor mesmo. senão a gente vai entrar no embate, né? O estímulo à prática de atividade física. Então, por exemplo, o que que um pai, como que um pai pode entrar na roda fazendo alguma coisa com essa criança? Como que eles podem fazer algo em conjunto, toda a família, uma trilha, ir para o parque juntos, levar o cachorro para passear. Então, o estímulo para a atividade física para todos, que é super importante. Mudança do comportamento aos pouquinhos, né? E introduzindo para todos, porque é frequente o coitado que tem que vir no nutricionista, os demais ficam fazendo algo diferente. Deus, mas como assim? Tu vai comer, os outros vão comer tudo que tu vai comer, não é o contrário, né? Ninguém vai comer o que tu come, que é isso? Atenção às dificuldades emocionais, atendimento multidisciplinar, né? Sempre tem que ter uma equipe para ter um olhar aí. Então, frequentemente eu faço contato com o pediatra, com o psicólogo que está atendendo, com o educador físico, personal, que a criança está tendo também, porque às vezes o personal fazem umas maldades com as crianças, né? Os pais solicitam que a criança emagreça com base no exercício. É um gordinho que vai ficar todo exaurido ali, né, com esforço. E já vi uma menina de 13 anos fazendo, sabe aqueles exercícios, eu nem sei como é que chama aquilo, que são umas rodas de trator. A guriazinha fazendo aquilo, gente, uma É o coisa. CrossFit, né? É CrossFit. E a mãe filmando e mandando para mim com muito orgulho. A menina super pesada, tendo que levantar quilos. Meu Deus, que estupidez, né? Então, muita calma nessa hora. E sempre atendimento com a família grudado, não adianta. Pai separado é difícil eles quererem vir, mas eu vou atrás, persigo, fico fazendo. E sempre que eu começo a entrevista com os pais, jamais cobrando e pedindo satisfação do que está acontecendo. Eu vou para outros lados. O que que tu faz? Qual é a tua atividade profissional? Como é que tu consegue ter um filho adolescente nessas alturas do campeonato? O que que vocês fazem junto? Começo a ir para outros lados para ganhar aquilo que a nossa prof falou essa semana no Instagram, a questão do vínculo, né? Sem vínculo, nada, né? Isso aqui, gurias, em 94 eu fiz uma dissertação de mestrado pesquisando pacientes que eu atendia em diferentes estágios, no início, adultos, no início, durante o tratamento e no final. E fui fazendo, categorizando as falas dessas pessoas. Eu perguntava para eles o que, que mudou na vida deles com o tratamento, qual era a importância do grupo, e a terceira pergunta é o que, que eles achavam que tinha na minha intervenção. E essa foi a dissertação de mestrado. O que gritou os olhos foi que eles dizem que há um vínculo, a informação, porque o tempo inteiro eu fico dizendo, né? Não só calorias dos alimentos, mas benefício. Agora mesmo, com esse pequenininho de 6 anos, eu estava explicando para ele por que era importante comer frutas e verduras cor de laranja, que era para o coração. Tem informação que vai ficar para o resto da vida no paciente. Por que é importante tomar café da manhã?
Por que que é importante comer várias vezes ao dia, beber água? O vínculo, que é essa relação que não é de julgamento, que é de escuta sensível. E a técnica, que são as diferentes formas da gente atingir o nosso objetivo, diferentes a cada momento. Então, no presencial, eu levava, para fazer esse trabalho da venda nos olhos, eu levava um grupinho de crianças com autorização dos pais para o supermercado, para as crianças ali no mercado aprenderem a tocar e cheirar coisas que eles nunca viram. Então, fazia o dia da fruta esquisita, cada um tinha que trazer uma fruta esquisita para a gente comer na pracinha que fica em frente ao meu consultório. E daí fazem caras e bocas, mas ao mesmo tempo competem entre eles, fazem competiçãozinha e criança adora competir, se desafiar, então eles acabam provando. Então, jogos, brincadeiras, livre demanda, deixar o que eles querem trazer hoje, né, para ir chegando onde eu quero. Então, a abordagem tanto para crianças como para adolescentes pode ser individual como grupal, familiar sempre, e atendimentos online, que é a minha novidade nesses últimos 2 anos, que acho que está funcionando bem, avalio que sim. O atendimento individual reforça a capacidade de realizar mudanças, então, todo o tempo reforçando, olha, disso tudo que tu está me contando, olha que legal que tu conseguiu fazer isso. Trabalhar com metas viáveis e a curto prazo, jamais aquilo que for inatingível. Reforço e valorização das mudanças conquistadas, muitas vezes isso com adultos também, não conseguem enxergar o que já mudaram, tendem a ser terroristas, negativos, pessimistas, e a gente vai dizendo, não, mas espera aí, tu não está vendo todo o resto que eu estou enxergando. E daí eles aprendem através da gente a ver com a lente de aumento na medida certa, né? Porque costumam agigantar o problema, desvalorizar o seu esforço, a ênfase sempre na mudança e não nos resultados. O que são os resultados? São mudanças sustentáveis. Hoje a mãe do Vicente começou a me dizer, eu pesei ele no sábado, mas eu não consigo me lembrar direitinho o que deu. Eu disse, não, isso não é o mais importante, Adriana. Mas eu sei que está bem menos do que quando a gente foi na pediatra. Eu disse, nem te preocupa tanto com o dígito na balança, porque eu não quero que esse gurizinho cresça com essa informação. Eu quero saber se a roupinha do uniforme da escola está ficando folgadinho, se ele está fazendo cocô que não é tão fedorento. Eu falo sobre cocô, eles adoram, dão risada, ficam envergonhados. Então, eu vou trazendo umas coisas assim para eles me dizerem, tá tendo dor de barriga? Nunca mais dor de barriga para fazer cocô. Né? Então, assim, isso que é importante que os pais vejam, que é importante, a gente vai ensinando os pais a não serem loucos também. Porque se eles estão tendo dor de barriga, é a alimentação que está péssima. Sim, geralmente sem fruta, sem verdura, sem fibra, e daí faz uns cocô ressequido, duro, mal cheiroso, muita carne, muito queijo, muito doce. Eu tô perguntando porque meu sobrinho tem, sabe aquelas cólicas de dor de barriga? Mas Sim, já falei para você que ele não come, né? O do kit de direto. sobrevivência. É. É isso aí. Então, muda o foco do comer para prazer, também é outra coisa importante. Descobrir, por exemplo, o que eu trabalhei com esse menininho? Ele tinha uma festa de aniversário. E eu perguntei para ele semana passada o que ele pretendia comer, porque eu vou trabalhando sempre a autonomia do paciente, né? O que tu pretende comer? 10 docinhos. Deu, que delícia, eu também comeria. O que mais? Um salgadinho. Eu disse, quem sabe tu come mais salgadinhos? 5 salgadinhos? Posso? Pode. O que tu vai fazer nessa festa, Vicente? Além de comer? Vai ter brinquedos, jogos, tal. Bom, daí hoje a mãe me contou. Ele comeu um cachorrinho, 4 salgadinhos, 2 brigadeiros e uma caixinha de bala de goma. Espetáculo. Brincou horrores. Então, assim, com os adultos também, eu começo a ver com eles. Quando vocês estão fazendo uma coisa que vocês adoram, vocês ficam com vontade de comer, vocês ficam beliscando? Provavelmente não. Então, que brinquedinhos cada um vai descobrindo, que pode ser pela via do exercício físico, mas pode ser a coisa de escutar música, cantar, ler, ver um filmezinho legal.
e dissociar a comida do como única fonte de prazer que, de fato, virou para muitos de nós, né? Eu mesma, na pandemia, estava adorando beber um vinhozinho todo dia. Parecia férias. No atendimento infantil, ele tem que ser divertido, com uma abordagem geral do dia a dia. Então, o que tu fez hoje? Como é que foi na escola? Me conta o que tu fez de bom. Tem que ser por aí. Falar sobre a escola, sobre os amigos, sobre as brincadeiras, estimulando a atividade física, verificando preferências alimentares e fazendo desafios alimentares. Ah, eu duvido que tu consiga comer 3 frutas por dia essa semana. Ou então, será que tu consegue provar uma verdura diferente por dia essa semana? Ou então, será que tu consegue levar um sanduba natural para a escola? Então, eu vou fazendo alguns desafios que eles topam, ou então vão inventar um cupcake junto com a mãe, saudável, para poder levar depois para a escola. Costumo pedir o diário alimentar para eles me mostrarem um mapa, né? Eles não gostam de escrever, mas mandam foto, os pais anotam o que eles comeram. Tem uma tabelinha de consumo de frutas e verduras que eles só têm que marcar X, que é super importante, que daí eu vejo se eles estão conseguindo realmente aumentar. O desenho da pirâmide, se são os pequenininhos, adoram fazer. Com 8 anos eles já veem isso na escola. Nos grupos costumam ser os métodos mais eficientes, né? Adoro grupo, sempre foi a minha praia. De adulto, de adolescente, de criança. Então, eu considero o método super eficiente porque favorece a identificação, ele gera essa esperança pela semelhança, né? Alivia a culpa e discriminação, comportam-se em grupo da mesma maneira como comem. Então, é um laboratório que no grupo ele vai mostrando muita coisa para a gente poder trabalhar. O não verbal aparece muito no grupo. Eu nunca deixo ninguém embora do grupo sem falar. Sempre estou com um radar, assim, que nesse grupo todo mundo tem que se expressar. E às vezes os que estão mais calados, quando eu peço para abrir o microfone, ou choram, ou contam da sua semana que foi difícil, ou da sua vergonha. Daí o grupo acolhe, né? Então não dá para deixar para os últimos 5 minutos, porque senão não dá tempo. Trabalho lúdico sempre, né, com essa faixa. A indicação é faixa etária, nível de desenvolvimento e maturidade, porque dependendo, já tive que botar adolescente em grupo de adulto e deu certo, porque o grupo esse de adulto acolheu esse adolescente, que era a única possibilidade, daí deu certo, então adotam, várias vezes já aconteceu isso, de adotarem uma menina ou um rapaz adolescente e se tornar, assim, o queridão do grupo de adultos, né? Então funciona bem. Diferente do que a gente imagina quando a gente agrupa, o tímido se beneficia muito, né? Então a gente acha, eu sou tímida, não vou querer grupo. Então a gente vai indo pelas beiradas, começa com o individual, até que a gente vem espiar, ver como é que se sente. Daí geralmente adoro. Eu faço isso até toda hora com os adultos. Iniciando com o individual. Agora tem uma compulsiva que eu estou atendendo faz um mês, ela só conseguiu fazer uma revisão comigo, que foi sábado passado, eu puxando ela, porque ela segue um cara, um nutricionista que dá dieta, esses de jejum intermitente. E ela tá, gente, há 5 anos fazendo jejum intermitente, olha que absurdo. Ela já teve com 115, agora ela tá com 96. Ela vai continuar compulsiva comendo absurdamente desse jeito, né? Então eu consegui agarrar ela no sábado, autorizando ela que ela coma tudo. Realmente, na primeira semana, depois que eu falei contigo que eu comi mais, comi um monte e não fiquei compulsiva. Só que depois eu me desorganizei e daí chutei o balde. E daí nunca mais voltou, né? Vamos ver se eu consigo agora. Tô no pezinho dela. Não é fácil. Esses dias eu escutei uma live de uma nutricionista jovem falando sobre atendimento infantil. Ela dizia que tem que ter o horário certo com a família, que não pode ficar respondendo o WhatsApp das famílias, que eles têm que aprender a ter limite, que senão não vai ter vida. Gente, é tudo o contrário do que eu faço. Eu fiquei bem quieta. Tomara que ela continue atendendo assim, que daí eu vou ter um monte de paciente. Mas que isso? Como é que tu não vai atender uma família que tá... E essa ansiedade é nos primeiros tempos, depois eles acalmam. Mas tu não dá o suporte para a família que está ali, né, com uma batata quente na mão, não tem como.
Então, tem que ter essa disponibilidade. Em alguns grupos, algumas técnicas possíveis é planejar as comemorações de aniversários, festas e eventos, como eu fiz com esse menino. Os lanches coletivos, o que levar, brincar com eles na praça, no supermercado, fazer lanches no grupo para a gente ver o tipo de lanche. Eu já fiz concurso do melhor sanduíche natural em grupo de criança. Todo mundo tinha que trazer coisas e a gente montou na mesa, daí cada um tinha que escolher os ingredientes variados, podia pegar do outro, e daí depois a gente cortava em pedacinhos pequenos e todo mundo tinha que provar o de todo mundo para dar nota. Daí eles enchiam de verdura e atum e não sei o quê. Dramatização, uso bastante com gurizada também, porque daí eles vão se mostrando. A vida escolar é assunto permanente. As cenas familiares, né? Como é que é com os pais, com os irmãos, com os amigos, com as férias. Fazer filmagem. Construção de lojas e supermercado para ter contato com os produtos, né? E o que é saudável, quanto que tem de sódio, quanto que tem de açúcar, por que é saudável, por que não é. Histórias em quadrinho. Esses dias eu montei uma história em quadrinho com uma menina que mora no interior do Rio Grande do Sul e ela em um ano baixou 10 quilos. Está super bem. A mãe é bariátrica, também virou minha cliente na pressão. Eu até fiz uma live com ela, acho que a Elis viu, a Líbera e a Helena. E esses dias eu comecei a conversar com ela e ela me contou. Era uma vez uma menina assim, assim, e ela começou a viajar na historinha comigo e a gente foi criando uma historinha que ela começou a contar de uma menina que era gordinha. Daí ela começou a contar a história dela para mim, coisa mais querida. E fomos fazendo um final feliz, assim, né? Como é que essa menina tinha aprendido para todo sempre. O atendimento aos pais sempre. A família, na verdade. Às vezes só com os pais, às vezes um grupo de pais, às vezes os pais daquela criança com ela. E às vezes já fiz grupo de todos os pais com todas as crianças que eu estava atendendo naquele grupo. Então era um grupão e daí as crianças fizeram dramatização de situações que ajudavam e das situações que prejudicavam. Eles são bárbaros. Basta que a gente pergunte, eles contam tudo. Nos ajudam horrores. Obrigada, Ercília. Acho que estamos quase no finzinho. Vamos ver o que mais aqui. Respeitar faixas de idade, níveis de desenvolvimento, avaliar maturidade para ver o agrupamento adequado, as atividades específicas para cada fase, porque se é um pré-adolescente, eles ficam raivosos se a gente fica tratando eles que nem bebê, que nem criança. De jeito nenhum. Com pré-adolescente, a gente tem que tratar um pouco como criança e um pouco como adulto, para que eles possam ficar se sentindo entre os dois. E eles estão bem nessa fase, né? E com adolescente, assim, a mesma coisa, né? É respeitar o momento que eles estão de vida, né? E sempre contatar o terapeuta e muitas vezes indicar para um terapeuta quando eles não têm, porque tá bem difícil, assim, essa gurizadinha, assim, com tentativa de mutilação, né? Ontem um paciente meu adulto estava vindo da equipe, tá com psicólogo, psiquiatra e psicopedagogo, porque a filha de 14 anos está se mutilando. E ele enlouquecido, né? Mas está conseguindo acolher, escutar e fazer todos os processos que precisa. Então, eu costumo falar bastante com os terapeutas e seguir, muito frequentemente, encaminhar os pais para terapia, assim, porque senão a gurizada não aguenta, né? A pandemia foi demais. E quando envolver as diferentes casas, né? Então, o fulano, o Arthur vai todos os finais de semana para casa do pai com a mulher do pai. E daí lá rola solta a comilança errada. Eu entro dentro dessa casa, né? Arthur, quando tu estiver lá sábado, tu fala para eles, tu me liga, que eu vou querer conhecer o teu pai e a tua madrasta. Ou então, vou passar a semana na avó. Eu vou querer conhecer a avó. Que maravilha. E daí a nutricionista não pode chegar metendo pau na avó, né? Só porque a avó fica enchendo a criança de comida. A gente tem que pedir que a avó entre na brincadeira junto, né? O que tu sabe fazer de bom, tá. Ai, mas que vó elegante, não sei.
Tem que ir. E também as secretárias do lar e a babá da criança, que às vezes os pais vão trabalhar, estão no home office e a babá fica fazendo horrores de comida errada para a criança. Quer agradar, então sai o bolinho todos os dias de tarde, pipoca toda hora. E daí vão empanturrando as crianças de coisas desnecessárias, né? Então tem que ajudar, dar cardápio, dicas, ideias. E geralmente a minha melhor técnica é fazer com que essa babá ou empregada comece a cuidar da alimentação dela e da família dela. Daí é gol. Porque eu já fiz curso de culinária para empregada doméstica, que eu ia na casa com uma das minhas nutricionistas e a minha nutricionista começava a dar uma de professora. A mulher ficava louca, né? Daí eu, não é assim, né? Disse, olha como é que a gente começa. Como é que é teu nome? Tu me dá licença para eu entrar nessa tua cozinha? Me conta o que tu faz de bom, o que tem sucesso aqui na casa. E devagarinho ir falando, tá, e a saúde tua e da família. Porque se tocar no coração dela, essa mulher vai melhorar a alimentação dela na casa dela e, consequentemente, na família que ela trabalha. Do contrário, sem chance. Eles vão engordar a patroa e as crianças. Os aspectos nutricionais da obesidade infantil é que tem que respeitar o mecanismo de fome e saciedade. Então, eu pergunto para as crianças, espera, tu tá com fome, com sede ou com vontade de comer? Conversa com a tua barriguinha. Daí, geralmente, eles sabem direitinho. Não é aconselhável estimular o excesso de ingestão alimentar, mesmo que sejam magras, ou submetê-las a restrições alimentares severas, de forma a fazer com que elas sofram por isso. Esses dias, uma mãe começou a dar mamão para a criança todo dia de manhã. Flávia, mas ele detesta mamão, tá fazendo até ânsia. Deu, mas por que tu tá dando mamão, criatura? Para com isso, a pessoa vai crescer odiando mamão o resto da vida. Então a gente vê coisas, tem que rir. É possível gradativamente uma criança adquirir hábitos alimentares corretos e duradouros, mas é gradativo, é com oferta permanente, mas de diferentes formas. Ah, não gosta de cenoura? Não gosta de cenoura ralada aquele dia, mas daqui a pouco vai gostar de cozida, daqui a pouco vai gostar na sopa, vai gostar misturadinho no guisado, na carne moída. E daí não é tudo de uma vez só e não dá para desistir. Então, ensinar os pais a serem propositivos e insistentes, só que numa boa. Ô, Flávia, o difícil é ser insistente numa boa, né? Acho que ela travou. Ai, travou. Hoje ela já caiu. É, Acho que provavelmente ela travou e caiu. Vamos esperar um pouquinho. Deixa eu ver se dá para tirar o slide. Não. Estão gostando da aula, gente? Ah, ó, ela caiu mesmo. Maravilhosa aula. Daqui a Muito pouco boa. ela volta. ela tem Todo muita, mundo ela Muito tem boa muito aula. jogo de cintura, né? muito manejo, né? Nossa, muito. Acho que por ela atender a família, já ter feito, né? Já ter sido assistente social, é muito manejo. Fui pensando aqui em várias coisas que eu deveria ter feito lá com a minha família dos adolescentes. Nos últimos adolescentes que eu peguei, eu falei que eu nem ia mais atender, porque nossas mães vêm muito, sabe? Transferem muito o conteúdo delas para as filhas, e aí elas vêm, e geralmente aí vem, não teve resultado, mas que resultado que você quer? O número da balança é a magreza, né? E aí ataca o psicólogo. Eu falei, gente, eu não vou mais atender adolescente, não. Eu não tenho esse manejo. Não Tem que tenho. tratar a família, né? Tratar a O família. problema não é o manejo com o adolescente, é com a família, né? Ou com a criança. Não é com o adolescente. Não, o adolescente não em é. si eu gosto bastante, mas a família... Ela está tá conectada. voltando. E o delicado, eu acho que de trabalhar com criança
é que, além de você ter esse manejo com a família também, precisa mudar hábitos deles, né? E aí, quando você começa a mexer no hábito do maior, as coisas mudam, né, de figura. Eu vejo, eu trabalho em escola, então, assim, você vê a qualidade de lanche das crianças, é muito ruim. Aí você vai É falar para a ruim, mãe né? de não levar isso, né? Ah, eu tive situações gritantes, assim, de criança levar bolo inteiro, bolo Puma inteiro. Aí chegava lá, distribuía. Eu falava, mas por que você está distribuindo, Pro? Se eu não distribuir, amanhã eu tenho que trazer esse mesmo bolo, depois eu tenho que trazer, porque minha mãe só vai trocar e por outro Para quando eu acabar acabar. logo. Aí, numa outra escola, eu trabalhei e a gente não fazia na escola miojo. As crianças podiam ficar na escola período integral. E aí a gente não fazia miojo na escola, falava que era proibido. Aí um dia a mãe mandou um bilhete para mim que ela estava correndo, com um dia corrido, não pôde fazer a comida para a menina levar, e que ela estava mandando miojo. E que se eu não pudesse fazer, podia dar cru que ela comia também. Não. Falei, gente, dá vontade de tirar uma foto da agenda e levar no conselho tutelar, onde já se viu uma mãe dar um pacotinho de miojo e falar que a criança pode comer cru. Daí eu fui no restaurante que tinha de frente, numa quadra, de frente à escola, e comprei o marmitex para a menina. Eu falei, eu não vou fazer o miojo, mas também não vou dar cru, né? Uhum. Então, assim, só que aí, como é que você vai falar para essa mãe que miojo não é bom? Você fala, né? Mas, assim, como é que ela vai te receber? Né? O que você está se metendo? Né? Então, assim, é muito difícil. Essa semana mesmo, no meu trabalho, a gente estava esquentando a comida. Aí uma delas falou assim, puxa, o lugar que eu sempre costumo pegar marmitex para o meu filho é adolescente. Hoje não vai entregar. Aí outra falou assim, mas você tem que ter alguma coisa pronta. Deixa sempre aí no freezer uma lasanha da Sadia, deixa uma caixinha de nuggets, alguma coisa. Ele já é mocinho, se vira. Eu olhei para a cara da minha amiga e falei, vamos sair daqui logo antes que eu fale alguma coisa? Porque é muito ruim, né? A gente estava falando, Flávia, do manejo que precisa ter, né, com eles. Eu falei, e precisa ter esse cuidado com a família também, porque você começa a ter que mudar isso, porque às vezes a criança não come verdura, não come legumes, não é porque não gosta, porque não tem em casa. Claro, e os pais não comem. Como Não é que os pais faz. vão dar salada se eles não comem? Como é que os pais vão dar fruta se não... o fulano só come maçã e banana, Flávia. Diz que frutas Mas o tem que em você compra casa? de diferente, né? Que Só tem fruta maçã tem e em casa? banana, claro. E na pandemia, olha que saco ter que ficar cozinhando. Então, quando eu começo a ver assim que os pais estão com dificuldade, eu entendo que isso é uma dificuldade. Eu agarro eles no colo. Deixa eu te ajudar, vou te dar umas receitinhas. Como é que tu faz para conservar a salada para a semana? Tu limpa, seca, deixa bem embalado para ter durabilidade. Sempre que o teu marido for fazer churrasco no final de semana ou galeto, tu vai mandar ele comprar 3 vezes mais, faz estoque, congela. É desumano ficar cozinhando depois de trabalhar o dia inteiro. Eu tenho dito para todos, para os adultos e para os pais das crianças, né? Algumas estratégias para a gente sobreviver nisso, porque é um saco mesmo. Eu sempre comi fora, sempre almocei em buffet aquilo, faz 2 anos que eu estou cozinhando. É um saco. Então, assim, de se solidarizar com essa família, poder desafiar todos. E às vezes, quando os pais vêm trazer uma criança e eu vejo que os pais são gordinhos, eu começo assim, fulano, eu preciso da tua ajuda. Será que tu consegue comer e fazer com que teus pais aprendam a comer contigo? Eu toco na criança a responsabilidade. Daí os pais se constrangem e começam a comer também. Eles na hora começam a rir na consulta, né? A Flávia está aprontando para nós. E daí a gente vai levando assim numa boa, sabe? Ou então assim, eu conto, alguém come salada nessa casa? Ai, daí a mãe diz, eu como. Daí eu digo, não, porque eu odeio comer salada, eu só como porque tem que comer, né, pessoal? O meu marido deixa para comer no fim da refeição, porque ele não gosta tanto que ele come primeiro o bom para depois o ruim. Daí eles acham uma graça, e é verdade. Ele faz isso, eu acho um horror. Eu como misturado para me ver livre, eu conto assim, né? Então, quanto mais a gente pode ser espontâneo com as famílias, se colocando na pelezinha deles mesmo, a gente vai ajudando eles a terem
eu tenho cobrado o valor do atendimento para a criança, mas abordando a família toda, porque se eles não mudarem, a criança vai estar ralada. Mas assim na psicoterapia também, né? A gente cobra de um, mas atende todo mundo. Isso. Porque não muda, né? A criança não muda sozinha. Precisa. Claro. Mas aí você cobra um valor maior, né, Flávia? Olha, quando eles vêm pedindo para toda a família, eu cobro um valor maior. Esses dias começou só um menino, eles não tinham muito recurso, estava sendo um esforço da família pagar a mensalidade da criança e eu comecei a dar dieta para todos. E agora eu tô com um casal que trouxe a menina de 12 anos. Ela pediu para voltar comigo, ela foi minha paciente há 3 anos atrás. E daí, quando eu vi o pai, que é padrasto, na verdade, está com 116. Eu disse, ô, meu amigo, tu vai ter que fazer parceria para Manu. Não quero nem saber. Daí eles pagaram por Não 2. quero nem saber. Aí eu digo assim, na cara de pau. Daí ele disse, então tá. Só que eu tenho visto que a mãe também está um pouco com excesso e come errado. Então agora eu deixei pagando por 2 e botei ela junto. Fiz ela se pesar semana passada, fiz a menina ensinar o plano alimentar para a mãe, porque senão não vai dar Flávia, certo. tu falaste mensalidade, é como se fosse um pacote que inclui o atendimento individual, em grupo, Isso, esse teu suporte de é. receitas. Eu faço uma orientação nutricional inicial. Primeiro eu faço uma entrevista que eu não cobro nada só para conhecer a família ou a pessoa que está chegando. Daí, se gostaram e se eu achei que eu posso ajudar, daí eu apresento uma tabela de valores. O atendimento vai ser individual, vai ser familiar, vai ser o casal, vai ser em grupo ou individual. E daí muda os valores, em grupo é mais barato. E daí sempre trabalho com mensalidades, porque daí eu estabeleço um contrato de pelo menos um mês, porque é um tempo Você mínimo. atende todo mundo semanal? Todos os meus pacientes eu atendo uma vez por semana. E daí esse atendimento ou são em grupos ou é individual. E quando se trata da família, daí eu vou pegando mais do que aquele encontro, porque eu tenho que ficar dando algumas dicas de pratos, peço que me tragam as dificuldades, às vezes não querem falar junto com uma criança, daí faço um horáriozinho separado. Você trabalha então, 24 horas. Não, dá Né? para fazer. E às vezes assim, Mais eu ou menos. começo com o atendimento da criança. Esse trio agora, né? Que a menina começou, o pai entrou junto e agora a mãe. Eles geralmente começam, o padrasto esse começa sozinho comigo, porque é bagunceiro. Era chocolatra, agora começou a comer frutas todos os dias, 4, 5 frutas por dia, tá devorando uvas, parou de comer chocolate. Depois que ele já conversou comigo uma meia hora, 40 minutos, daí então eu vou chamar a Manu. Daí ele chama a Manu. Daí fica na sala ou ele ou a mãe. Daí a semana passada eu digo, eu quero falar com os 3 juntos hoje. Deixa eu economizar meu tempo. E daí foi quando eu botei a mãe na parada. Então, às vezes, eu acho até que nem vai precisar chamar a criança. Mas às vezes eles dizem, eu vou chamar ela para te dar um oizinho. Porque as crianças enchem o saco do atendimento online. Então, com eles eu faço bem breve. Mas, Salvo Flávia, algum, tu acaba atendendo quanto tempo? no máximo 1 hora. Ah, Quando tá. é só a criança, meia hora, Uhum. porque eles não aguentam muito. Porque dependendo da idade já é mais difícil, né, de fazer com que fique mais tempo. Né? E tem aqueles mimosinhos, assim, meninas que vêm com uma caderneta de coisinhas para falar comigo. Anotam todos os assuntos que vão querer falar comigo. Mas assim, e tem aqueles que são mais bicudos, né? Que não tem saco. Daí eu tenho que ficar passeando pela casa, conhecendo o cachorro, brincando um pouco com os brinquedos. Mas tudo para poder entender como é que é a rotina dessa criança, onde é que o bicho pega, que nem a Rafaela, que tem 9. Ela anda aborrecida, porque ela está com aula de manhã, 2 turnos inversos, 3 tardes livres que o pai está trancado na sala ao lado. E ela está entediada. Ela disse, só fazer tema não passa o tempo. Então, o que ela faz? Ela vai para a cozinha e começa a inventar receitas gastronômicas.
E daí eu já pedi para os pais, chamei eles em separado, eu monto o WhatsApp da família da Rafaela. Daí os pessoal, a reunião com a Rafa hoje foi super boa, só que ela tá com 3 dias subindo pelas paredes. E por que ela não consegue dormir cedo, depois que começaram as aulas? Ela tá dormindo meia-noite, porque a mãe chega às 7 da noite em casa e ela quer fazer companhia com a mãe. Então ela passa a tarde inteira sozinha, entediada. Daí quando a mãe chega, ela não quer dormir, ela desperta. No outro dia tá exausta. Então, eu estou vendo com eles, vai ter que ter um clube ou uma atividade física, ou o dia que ela passe na casa da avó, ou uma amiguinha que passe o dia com ela. A gente está vendo juntos algumas estratégias. Tá chato para ela está cansada de ficar sozinha. Não sei se eu termino alguns slides que eu estava colocando. É rapidinho agora, é mais a questão bem nutricional. O que faltou aqui? Acho que uns 2 ou 3. Tem que ter nutrientes adequados, né? Todas as porções dos grupos alimentares, produtos frescos, que são sempre mais vantajosos. Eles adoram levar bolacha e bolinho, aqueles que dizem integral, saudável, eles dão para as crianças levar para a escola, mas é tudo uma porcaria. Então, eu tenho que ficar lendo o rótulo para a família ver. Olha o percentual de gordura, olha o percentual de sódio, né? Não, o lanche de criança. Está dizendo que é integral, mas não é integral coisa nenhuma. O achocolatado é diet na aspinóia, não é diet, não. Tem ali açúcar invertido, sei lá o quê. Eu ensino eles a comerem um prato colorido, então eu faço desafio com as crianças, eu quero foto do prato colorido. Tá muito branco e só carne e arroz. Aquele prato que você tirou a foto é um prato mesmo? É um prato. Você... Esse é no papel, né? Mas o que eu tirei foto e botei no Instagram é um prato de verdade. Prato amarelo. Uhum. Eu vi até tirei o print depois, até lembrei da Elisângela, porque você fez o jogo americano, né? E eu vi um prato de porcelana com essa divisão. Estampa, do mesmo jeito que estampa na caneca, né? Estampa assim no legal. prato, tem Você as viu? linhas. Eu nunca vi ainda. Bom. Depois eu vou procurar aqui no meu celular, eu vou te mandar. E eu achei bacana, eu falei, né? Não sei, no futuro, para mandar fazer, ideia, né? Boa ideia. 6 refeições eu recomendo para crianças, né? Porque eles têm fominha mesmo e tem que estar bem nutridos, porque gastam um monte de energia. E a base é a pirâmide alimentar, que a Organização Mundial da Saúde recomenda, bastante fruta, bastante verdura, bastante carboidrato, laticínios, daí vai subindo ali as proteínas animais menos e, no fim, a gordura e o açúcar. O desafio é melhorar o paladar infantil daquela criança que só quer comer o bife com batatinha frita, né, e massinha miojo. A massinha miojo, ela pode ser comida crua, porque ela já é pré-cozida. É que nem as batatas sorriso e batata essa de supermercado de pacote, que cada vez o balcão de batatas congeladas, fritas, pré-fritas, é enorme, porque as pessoas estão consumindo muito aquele lixo. Lixo então, mesmo, né? É bem ruim. Então, eu vou dizendo para fazerem no forno, usar air fryer. Não é o suprassumo da nutrição, mas fica crocante e é menos ruim. Uhum. E melhorando o paladar à medida que eles tirem a porcaria, o paladar fica modificado, mas tem que ser pela insistência. Então, ajudar na organização e planejamento, fazer a lista de compras, preparar os alimentos, elaboração de cardápios. Tudo isso, por isso que o atendimento é semanal. Cada semana é uma aventura dessas aqui. Não dá para ser uma vez por semana, uma vez por mês, né? Impossível, impossível. Ô, Flávia, você tem bastante pacientes que têm a questão, a dificuldade com a textura do alimento, que fala que sente nojo. Sim. Vai provar manga, ui, que nojo. Né? Então, tem aqueles que só vão para o cítrico e tem aqueles que conseguem ir para o mais docinho.
né? Então, alguns não conseguem comer legume cozido, ficam com nojo. E aí, o que você fala quando é nesse caso? O que se A gente orienta? vai descobrindo formas de preparação que a comida vai escondida, tipo um yakisoba, que todo mundo gosta. Porque aquele legumes lá que tem no mercado, tipo salgadinho, né, que falam agora, que é você compra o legumes em pacote, mas ele é um salgadinho. Aquilo é ruim também, não é? Congelado, né? Você fala que tem brócolis, Não, tem seleta não, legumes. não é congelado, não, salgadinho de legumes. de legumes. É, É o tem legumes tipo a batata, assim, né, em pedacinho. tem um processo da nutrição que se chama liofilização. O alimento liofilizado é aquele que é desidratado de uma forma sem perda de nutrientes. Então, a gente encontra, por exemplo, algumas frutas liofilizadas em pacote que parece salgadinho, é crocante. Então, tem a banana, tem a manga, abacaxi, em rodelinha, crocante e é liofilizada. Essa é menos ruim. Mas, de qualquer forma... como se fosse a fruta seca, ô, É como se Flávia? fosse uma fruta seca, desidratada. Eu Mas já isso vi aqui, não sei se é esse que você está falando, né? Eles é fazem, como gostoso. se fosse um salgadinho, Só que uma batata frita, só que é isso, banana. Eles cortam isso. rodelinha bem fininha, Mas salgam um pouco, outros vêm sem sal, que é como se fosse um salgadinho mesmo, mas é a banana desidratada. Isso mesmo. Mas, de qualquer forma, isso tem que ser o excepcional. Então, quando eu brinco com eles de sinaleiro, o que é vermelho, o que é amarelo, o que é verde? O que eu tenho que comer sempre? O que eu vou comer de vez em quando é um produto desse. E o que eu vou comer nunca? Não tem nada que é nunca. Mas vai ser mais raro eu comer o dia do Mac. Embora, né, eu já vi famílias assim, ó, saírem da consulta, foi uma semana que foi legal de resultados, a criança estava bem aberta, e eles foram direto para o MEC comemorar. Festejar os resultados. E já vi... Perder tudo, né, que já tinha feito, até a mudança de paladar, né, que vai começando de pouquinho, e aí come de novo o Mac, aquele pouquinho que foi ganho é perdido. Gente do céu, tem assunto, né? Flávia, tu atende também criança que não come? Sim. Sim. A minha filha. Eu vou te ligar depois. E aí eu me vejo, né? Eu nunca compro leite condensado, porque se eu comprar, ela se atira e já faz o tal do negrinho, né? Que eu sou aí do sul também. E aí eu fico pensando, caramba, a Elisângela acabou de dizer, né? A gente restringe, e depois é um terror. Mas é uma faca de dois gumes, né? Mas ela tem muita dificuldade no almoço. Na verdade, ela até janta bem, mas na hora do almoço parece que é a hora que ela quer conversar, sabe? Que idade? Não tem fome, não tem fome. E aí a mãe aqui preocupada de que vai para aula sem comer, que nada, enfim, né? Às vezes é preguiça, né? O meu priminho mora até aí em Jundiaí. Na escola, a professora chamou a minha prima, porque disse que ele não quer comer lanche. Ele falou assim, é claro, eu tenho pouco tempo para brincar, ele tem 6 anos. Eu tenho pouco tempo para brincar, eu vou ficar sentado comendo? Não vou, né? Então, não quer comer. E em casa, ele quer contar. Ele quer contar as coisas. Então, para ele comer, se ele tiver de boca cheia, ele não pode falar. Então, você fala, vai, come. Ele fala, deixa eu te contar só isso. Daí ele põe rapidinho, daí vai outra. Ele fala, não, peraí que eu tenho que te contar isso. Ai, judiaria. E aí passa, né? Passa assim, se deixar, ele fica horas, né? Para poder comer. Fórmulas infantis, assim, a gente vê muito hoje em dia, né? Às vezes os pais terceirizando os filhos e tocando a fórmula como alternativa de alimentação adequada. As fórmulas a gente vê hoje estão muito mais evoluídas, né? Com nutrientes super do bem. Então, às vezes, é a salvação. Mas a gente sabe que a partir de 6 meses a criança tem que começar a comer a comida da casa, né? Quanto antes, melhor. A Cisleia perguntou, né, aqui, em relação ao leite ou fórmula infantil. Você não indica ingestão após o ano? O que é fórmula infantil, gente? Eu não sei. A fórmula são esses leites.
Leite em Não, pó, né? são caras as latas, as fórmulas são caras porque elas vão se aproximando cada vez mais do leite materno, para a substituição do leite materno daquela mulher que não consegue amamentar, ou daquela criança que não ganha peso. E daí o risco é que essas fórmulas acabam deixando a introdução alimentar, que é tão importante, porque no lugar de uma madeira, ou então superalimentam, né? Porque uma madeira dessas, uma fórmula dessas é uma overdose, às vezes é a alimentação da refeição inteira da criança. Com 1 aninho, a criança tem que estar comendo a comida da casa. E o leite, Eu sim, vi o leite, hoje. e o leite ela vai continuar tomando uma dose de leite no café da manhã, no café de tarde, de noite, vai indo essa progressão que os pediatras recomendam. Mas a comida tem que entrar, senão não vai aprender a comer brócolis, não vai aprender a comer fruta e carninha e ferro, fonte de ferro, tudo, né, que precisa. Eu estava vendo hoje, Flávio, você falou aí, né, de ter que comer a criança começar com 1 aninho, já está comendo tudo. Acho que foi na Veja que eles estão colocando que já a partir dos 6 meses a criança já tem que estar comendo tudo. Porque Sim. antes a gente ia tão gradativamente que às vezes com 1 ano ainda estava chegando, né, nesse processo de comer tudo. Isso. E agora eles estão indicando que com 6 meses a criança já possa comer tudo, a mesma refeição da família, assim, né? Ela vai ter menos processos alérgicos, menos intolerâncias, alergias, se começar a comer mais cedo. Uhum. Então, já ir se aproximando dos alimentos, né? Tu achas, Flávia, que é viável? Não sei se tu faz, eu entrei um pouquinho atrasada na aula. Aqui em Fortaleza, eu tenho uma conhecida que ela estava fazendo acompanhamento com uma Nutri e a Nutri ia com ela no supermercado. Ela foi algumas vezes para fazer a feira da casa, né? No caso, era o atendimento familiar. E eu achei isso super interessante, porque às vezes a gente vai comprar algo achando que é uma coisa que é saudável e não é, né? Sim. E ela sim. ia junto É. com a família para fazer as compras e substituir alguma coisa, né? Sim, já fiz muito isso, até com os grupos de adolescentes e crianças. Qual é as prateleiras que vocês conhecem? Porque geralmente, como é que funciona o supermercado? Na parte externa do mercado estão os alimentos que precisam de refrigeração. Então, é hortifruti, as carnes, os pães. E na parte interna do mercado ficam aqueles que têm longa duração, vida de prateleira, e que geralmente são os dispensáveis, né? Então, é onde estão as bolachas, as coisas que ficam meses durando ali e não estragam, né? Como é que os alimentos duram tanto tempo, 3 meses sem estragar? É porque é um E alimento no que olhar da gente, né? A maioria, o que é menos saudável, eu acho até que eles ficam na altura do olhar da gente, das crianças, né? Chocolate, o biscoito recheado fica sempre ali no olhar das crianças, né? Na altura delas. Até para instigar essa compra, né? Isso aí. Muito bem. Valeu, gurias? Se valeu. Muito Valeu. aprendizado hoje. É muito Demais, pouco tempo, né? É muito pouco tempo para falar. Enquanto você caiu, né, a gente estava falando do seu manejo, né? Acho que por você ter sido assistente social, trabalhado com família, né? Tem um manejo bem bacana, bem gostoso. E a idade, e ela né, tem uma gurias? didática, né? Maturidade emocional. Porque eu fiz terapia com ótimas terapeutas. Flávia, sabe que eu fiz SBDG também. É bom, né? Nossa, e agora me senti até com um puxão de orelha, tipo assim, caramba, olha que lindo o trabalho que ela faz. Gostei de lembrar disso, assim, que é tão muito legal boa essa formação. grupo, né? Muito boa. Por isso que agora foi ótimo ter conhecido vocês, né? Porque eu estava trabalhando sozinha há algum tempo já, e essa troca é muito bom, né? A gente vai aprendendo, se ressignificando, buscando as coisas que a gente já tem e aprendendo, trocando. É muito mais fácil quando a gente trabalha sozinho.
Ser É verdade. aberto, né, ao outro, né? Flávia, do que eu nunca falei isso na aula, mas do que eu já tive de nutricionista, que eu tentei fazer parceria, e aí elas ficam com ciúmes, achando que a gente está fazendo o trabalho delas. E olha quanto rico é, né? Quando você une, quando você. Olha, eu vou dizer para vocês, eu acho que eu nunca trabalhei sem psicólogo na minha vida. Agora, nesse momento aí da pandemia, sempre tive, eu digo na equipe, né? Agora eu tô meio carreira solo, mais velha, com menos carga horária na universidade, tudo. Mas se não, já tinha 8 na equipe que eram psico, 2, 3 nutri, era uma equipe que trabalhava e eu obrigatoriamente fazia reuniões semanais com a minha equipe para falar dos casos, dos grupos, dos atendimentos, das dificuldades. Pedia para elas me assistirem, né? Treinando na minha equipe. Uma psicóloga entrou, vai coordenar grupos para mim. Tu vai ter os teus horários de grupo, mas eu quero que tu fique na minha cola para ver como que eu trabalho, para manter a mesma linha do grupo, né? Eu fiz muito isso. Mas eu tenho a intenção também, Flávia, não sei, né, pelo que ele falou, é difícil encontrar uma Nutri que tenha essa mesma linha de trabalho, essa mesma linha de raciocínio como a sua. Né? Eu tenho a impressão que para muitas o importante é o resultado final e que isso é o peso na balança. Né? Eu já passei por inúmeras. Né? Por inúmeras vezes eu já fui para a nutrição, mas assim, era sempre pautado em dieta restritiva e peso. Né? Não tinha uma conversa, mas era pesar toda semana. Diferente do que eu vejo você, né, ouvindo, eu imagino um outro trabalho. Né? Então, eu acho que, né, quando ele fala, é difícil da gente encontrar, né, nutricionista que queira trabalhar. Porque vai você, né, a gente, enquanto psicólogo, falar, não vai fazer dieta, né, não vai restringir nada, você é crucificada, porque o nutricionista, a maioria deles, quando você chega, vem com aquela listinha assim, né, com 2, 3 itens que você pode comer, você pode consumir. Então, é difícil de fazer. E também porque, às vezes, no desespero de atender a necessidade do cliente que está em pânico... E atingir resultado, né? Daí começa a abrigo, a guarda de coisas que são importantes, né? Só que isso também eu acho que é trajetória, né? Quanto mais a gente atende, o que funciona não é restringir, isso vai dar o tiro no pé mais adiante. Quem restringir vai ter a compulsão, o descontrole, a desorganização mais adiante, né? Então, eu falei disso esses dias com ele. Eu, por muitas vezes, fiz dieta restritiva. Então, essa última vez que eu fiz, eu perdi 30 quilos. Mas a partir do momento em que eu comecei a comer, não estou falando nem da quantidade, mas que eu comecei a comer algo além daquilo que estava na tabela que a nutricionista tinha dado, uma semana você vai e come uma batata doce, você já aumenta umas gramas. Na outra semana você come um pão francês. Então, você vai ganhando. Então, eu falei, não quero mais isso, né? Não quero mais isso. Eu falei, é outro caminho. Né? Hoje eu falo, eu quero estilo de vida, eu não quero dieta mais. Isso. Eu acho que o atendimento da Flávia, ela proporciona muito a uma coisa que você falou aqui hoje, a aprendizagem. Então, não é uma dieta, não é um cardápio, é aprender a comer. Né? Igual você falou da questão de ir no mercado, mas eu não quero a nutricionista que vai no mercado comigo, eu quero aprender a eu comprar. Né? O que eu estou comendo certo, o que eu estou comendo errado, o que é que eu vou comprar. E uma outra coisa que o seu atendimento proporciona também, eu já falei isso para você, é o autoconhecimento, né? Porque você vai aprendendo, você vai conhecendo o seu corpo, você vai olhando e você vai orientando muito a gente. Então, é aprendizagem e autoconhecimento, é um diferencial e tanto. Porque tem que desenvolver essa autonomia para que a pessoa aprenda e mude o seu código ali, né? Não se sinta sofrendo, não me sinto em dieta. Eu digo para o pessoal, né? Eu estou há 35 anos comendo do jeito que eu ensino. Eu não estou sempre em dieta. Eu como. E para as crianças eu digo, as crianças que são magrinhas, elas não comem de tudo? Então, a gente tem que comer de tudo. A gente ganha peso quando a gente come de um jeito
ou errado ou em grande quantidade. E é isso que tem que ajustar. Geralmente, quando a gente organiza essa alimentação do dia todo, a gente vai conseguir comer na quantidade certa e as coisas certas. E daí relaxa com o peso. O peso é sempre consequência daquilo que a gente está fazendo. Então, foca na mudança da ótica e não no agarrando o peso. Não tem porquê. É só tortura, né? Muito bem. Então tá. Então foi muito bom estar com vocês, colegas. Nós que agradecemos, adoramos, foi ótimo, muito gostoso. Amanhã temos mais. Daí Vai tirar foto amanhã. hoje, não? Foto? Vamos tirar foto, gente. Então, Amanhã temos autocompaixão, hein? Uhum. Vamos lá, então. tirar esses cabelos soltos. Carla vai abrir. 1, 2, 3. Deixa eu ver se foi, gente. Espera aí. Foi. Muito bem. Boa noite. Gravada a aula? Flávia. Gratidão. Muito Obrigada, obrigada pela agradeço aula o convite. maravilhosa. Que bom, obrigada. Obrigada. Obrigada, Maravilha, Rosângela. Obrigada a Flávia. todas. Obrigada. Beijão, Boa até noite a amanhã. todas. Até Ó, amanhã. gente, boa noite. Boa noite.